Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Hoje, o tema que eu vou abordar aqui, eu tirei do livro Estudo de Vida, de Emmanuel. O tema é Bem Antes. Olha lá. O bem antes. Mais uma vez. O bem antes. Então, Emmanuel, ele vai pincelando alguns pontos da codificação nesse texto. E eu peguei a parte aonde eu acho que aqui, nesse momento, até pelo tempo, a gente pode aqui analisar juntos, né? Fazer uma reflexão, um aprendizado, né? É como eu falei no início, para a nossa manhã, nosso início de semana, algo que a gente vai estar sempre estudando, sempre buscando, e precisa ser reforçado. Então tá, o bem antes, ou seja, o bem antes de qualquer coisa, antes de uma decisão, antes de uma palavra, antes até quando vem o pensamento que o bem vem primeiro. Tá? Então, a ação toda sempre está o bem antes de qualquer coisa. Esse é o ponto principal hoje, agora, nessa manhã. A gente vai estar aqui analisando junto. Então, a gente vai refletir o impacto das nossas ações e escolhas no nosso destino e nas demais pessoas ao nosso redor. Então, a gente vai analisar qual é o impacto da nossa ação no meu destino e as pessoas que fazem parte da minha jornada evolutiva. Isso é quem está aqui, no trabalho, na rua, no trânsito. Essas são as pessoas que fazem parte da nossa jornada evolutiva. Tá? Então, e aí a gente frisa logo assim, ó, e Emmanuel ele coloca bem claro ali que ele fala assim, ó, ninguém fere a lei divina sem ter necessidade de reajuste com a mesma lei. Qual é essa lei? Causa e efeito. As leis divinas, todo mundo sabe, né? Não. Quais são? Ela está ali, se quiser estudar, está no terceiro livro dos Espíritos, ali na terceira parte, está ali as leis divinas, leis naturais, as leis que foram criadas pelo Criador. Não tem como mudar, ela é imutável e ela é igual para todo mundo. Por quê? Porque Deus, ele é justo, ele é bom e justo. Então é uma lei igual para todos. Então, quando eu infringo essas leis, quais são elas? Eu vou aqui. Lei de adoração, que ela é nata a nós somos criados por Deus. Então, quando eu nego a existência de um Criador, eu já estou infringindo. Mas como Deus é maravilhoso, nós temos o livre-arbítrio desse aprendizado, é aquilo que a gente está aprendendo. Mas tem a lei de adoração, tem a lei de sociedade. Somos obrigados a viver em sociedade. Você está aqui no centro, na casa espírita, vai estar sempre ouvindo sobre isso. Precisamos viver em sociedade, não tem como negar. Principalmente quando a gente precisa muito aprender. Quando a gente se nega à mudança, a gente está ali vivendo naquela sociedade. Aquela que a gente mais reclama é aquela que a gente vai fazer parte. Porque eu faço parte dela. A minha personalidade, ela faz parte dela. Então não é que eu, vítima, estou com ela, é que eu faço parte dela. Eu não consegui sair dela. Então eu estou vivenciando aquilo que eu mereço, que eu preciso vivenciar naquele momento. Então tem a lei de sociedade, tem a lei do progresso, né? E aí tem a lei de causa e efeito, que é essa que Emmanuel cita nesse texto, que é o bem antes. Então, a lei de causa e efeito, a gente tem duas situações para observar. Que é assim, ó. Toda ação nossa gera uma reação. A lei de causa e efeito é assim. E ela é para todos. Então não tem como dizer assim, eu não faço, o outro me fez e eu não fiz. Porque a gente vive nessa lei. Certo? Então, toda ação nossa gera uma reação. E toda causa gera uma consequência. De novo.
Toda ação nossa gera uma reação. Toda ação nossa gera uma reação. E toda causa, ela vai gerar uma consequência. O que significa? Toda escolha que eu fizer em minha vida vai gerar consequências, tanto boa como ruim, para mim e para quem estiver na minha jornada. Então imagina que toda escolha, a partir do momento que eu abri o olho, eu abri. Não é assim que a gente fala? Que é aquela que eu sempre falo que é uma das coisas que a gente tem que sempre fazer, que é a gratidão. Ser grato ao Criador no momento que eu desperto. Que aqui, enquanto eu estou aqui, ela abre o olho e fala, poxa vida, você ainda está me dando uma chance. Então, já começa daí. Sou grato por eu abrir, mesmo estando em algumas situações que eu preciso fazer isso. Mas, a partir do momento do meu início, já está acontecendo. Qualquer coisa que eu estiver fazendo já está ali, é como se fosse aquele dominó. Que bate, se eu vou com calma, ele vai devagar. Se eu vou com muito, se for dependendo, vai só, se eu chutar, vai sair espalhando por todos os lugares, eu vou ter que sair colocando pilha do dominó de novo no meio, vou colocando no caminho, no trilho que é. Então, é isso que ele quer dizer nesta parte. Tudo bem até aí? Tudo ok? Aí lembrando que a gente tem que sempre lembrar assim, nenhuma falta passa despercebido pela justiça divina. Já começa daí também, Nenhuma falta passa despercebido da justiça divina. E isso está em todas as obras da codificação, não sou eu que estou dizendo. Em todos que a gente for ler, vai estar ali sempre pontuando que qualquer ação, qualquer coisa vai estar passando sobre o crivo da justiça divina, a justiça de Deus. A justiça que ela é para todos. Como volto a dizer, né? Deus justo, soberanamente bom e justo. Ele não vai pesar para um e menos para o outro. É igual para todo mundo. De acordo com as suas ações, né? Com as nossas ações, a gente vai ter ali o peso, né? Daquilo que a gente vai estar vivendo. Então, aí ele pega alguns pontos, mas um ponto muito assim, né? Que a gente acha assim que menina está vindo, não acontece nada. Vamos lá, traições, sejam elas de qualquer maneira. Porque trair é algo que é escondido. Não é? A palavra já é essa, né? Tudo aquilo que você faz é porque não é claro, não é às claras. Então tudo isso, ele pensa que não vai passar ali despercebido. Como eu disse, tudo, nós somos um efeito dominó. Então, qualquer coisa. O que acontece? Quando a gente trai, engana o outro, né? Perde ali aquela confiança dele, eu estou gerando o quê? Dor. Eu estou gerando para aquele que está do meu lado, seja ele quem for, onde quer, dor. Ali eu já implantei a dor. Ele não tinha. Eu coloquei o quê? Algo negativo. Eu implantei uma dor nele, mas eu também fingi a lei, então eu também estou sofrendo o prejuízo. Então, olha só, são duas situações. Que é aquilo que Emmanuel conta aqui, assim, a gente não pode achar, assim, o nosso maior erro é acharmos que somos individuais, assim, não sou eu mesmo, aí é aquela parte do egoísta, né? Ou egocêntrico. Eu faço, eu isso, eu aquilo outro. Não existe isso. Para o Criador isso não existe. Para mim eu acho que está acontecendo, mas não existe. Porque vai estar sempre surgindo as situações que é essas arestas que eu vou estar ali espetando o outro, que é isso, é a dor. Então qualquer coisa que eu venha fazer, a minha ação ali, né, qual é a consequência disso? É a dor que está fazendo para com o outro. E que o outro também está fazendo comigo. Eu estou dizendo aqui na nossa postura porque a gente está aprendendo. Nós estamos aqui aprendendo, né? E a gente analisa também que o outro também fez isso pra gente. E aí a gente pensa nessa situação, né? Como a justiça divina, ela é igual para todo mundo. A mesma dor que eu venho a sentir, ele também vai enfrentar essa questão. Não sou só eu. Mas aí eu penso assim, se eu só falo do outro causou, eu
estou fazendo só o apontamento, só que eu tenho que lembrar que eu também, com as pequenas ações, eu também estou fazendo isso. É onde entra aquela parte de Jesus, né? Quando ele fala da questão do perdão, que a gente só pensa no perdão grande, mas Deus tem as coisas pequenas, diárias, né? Que a gente precisa pagar para não ficar arrastando essa dor, ou reparar pequenas dores. Como é importante, às vezes, você resolver pequenas coisas naquele exato momento. E quantas vezes o que é mais difícil, e essa dor ela se intensifica, porque a gente não sabe pedir desculpas, a gente não sabe pedir perdão, porque somos orgulhosos. Às vezes são coisas tão pequenininhas que a gente às vezes podia até relevar, mas a gente arrasta aquilo. Então eu crio uma dor muito grande, eu arrasto um sentimento muito pesado, né? Que também vai depender de mim, sair dele, mas aquele que provoca é mais complicado. Porque ali ele está, olha o que ele fez, ele infringiu a lei divina. Ele vai ter que reparar de um jeito ou de outro. Ou com essa pessoa, se ela aceitar essa reparação, ela tem livre-arbítrio para isso, mas ele vai ter que reparar de uma forma ou de outra. Como? Mudando. Provando para o Criador que eu não vou fazer mais. Se ele vai aceitar o não, o outro, eu vou tentar tirar a dor dele. Então, como vai acontecer, eu não sei, mas eu preciso entrar no caminho de novo, eu tenho que entrar no trilho mais uma vez. Essas questões, né? Então, assim, talvez na encarnação não venha a tomar ser tão forte naquele momento ali, mas aí a gente pensa assim, não vai acontecer nada. Mas, lembramos que retornamos. Hoje parece que eu não fiz nada, está tudo bem, para diante das pessoas, eu não faço nada, mas a gente retorna. Então, às vezes eu não reparo aqui, mas eu reparo lá, porque a vida continua. Aqui é uma escola, mas eu levo o que eu sou para lá. Eu volto para minha morada sendo quem eu sou. Tá? Aí vem, quando isso acontece, o que será o reajuste então com a lei divina, em razão da falta cometida? Ele vai entrar com essa lei de causa e efeito. Não vai fugir dela. A lei de causa e efeito, ela pesa para a gente, sim. É a que pesa mesmo. Porque são situações pequenas que vão ter, a gente vai agir, muitas vezes consciente ou inconsciente, grande parte, né? Mas muitas delas são conscientes, porque a nossa consciência chama aquele erro que eu cometi, que eu já cometi, mas eu vou, né, por ser impulso, né, eu vou lá e cometo. Aí vem a dor da consciência. Mas muitas vezes, antes de fazer qualquer coisa, de falar uma palavra, alguma coisa, já é antes, que é o bem. O bem vem antes, dando um alerta para não fazer. Mas aí a gente faz. Tem um outro exemplo que ele coloca assim, uma pessoa no trabalho vai ter ali, tem uma proposta de promoção que vai mudar de cargo. Então tá ali, quero, e aquilo que eu mais queria também, mas aí a pessoa vai lá, e o que ele faz? Ele inventa uma caminha sobre aquela pessoa que está ali sendo chamada e sendo indicada para aquela promoção. Olha que coisa grave, porque além da dor, eu prejudiquei ele. Então, isso é o que acontece muito, a gente sabe disso, né? No meio de trabalho, né? Na onde a gente busca essas coisas, acontece muito isso. Então, é uma coisa que a gente tem que se pensar. Às vezes, um comentáriozinho que a gente pensa que não vai fazer nada, esse comentáriozinho pode causar um problema, sim. Às vezes, num grupinho, né? Falando algo que você percebe que ali, naquele momento, numa conversinha, eu estou falando algo ali que desabone aquela pessoa, eu já estou ali prejudicando. Eu já coloquei minha pontinha de prejuízo na vida dela. Antes que seja o quê? Se eu puder elevar a moral da pessoa, que maravilha, que bom. Que eu possa fazer isso. Se eu não fizer isso, eu me mantenho calado. Porque às vezes a gente sabe de coisas, mas a gente acha que fala pro outro porque não pega nada. Mas pega, porque eu estou falando algo negativo dele.
Então, as nossas falas, elas precisam também ser vigiadas. Veja só como é desafiador, como é difícil. Por isso que a gente está aqui ainda. Por causa dessas pequeninas coisas. A gente acha que não, a gente fala assim, nossa, são grandes atitudes, né, que fazem com que a gente esteja numa situação difícil. Às vezes não é, às vezes são essas pequeninas coisas. Somando, faz com que a gente não caminhe. E a gente não quer perceber essa conduta que a gente tem diante do outro, diante de mim mesmo. Porque aquilo que eu solto, lembra da ação? O que eu passo, volta para mim. O que eu mando, ele vai voltar para mim. Então, é isso que Emmanuel conta aqui. Aí, também, a gente analisa assim, quantos desafios, quantas dores e aflições, isso é uma codificação, está ali, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está no Céu e Inferno, quem estuda, aqui eu não vou falar pontuar, porque o tempo não dá, mas tem no Céu e Inferno, né? Tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, explicando exatamente isso, as aflições, as dores. Muitas vezes aquelas dores do passado, mas as atuais, causas atuais das aflições. Então, quais são essas? Por que causas atuais das aflições? Por conta disso, das vezes essas pequeninas situações somando, olha o que vira na nossa vida. Olha aquilo que os Espíritos falam assim, né? Quando você retorna para o mundo dos Espíritos, você leva uma bagagem. Eu não levo nada material, eu levo essa bagagem. Vai depender, o peso dela vai depender exatamente dessas mudanças e transformações que a gente faz aqui. E reajuste, porque a gente pode reajustar aqui. A gente pode conseguir melhorar aqui. Não tem que esperar para a próxima. Não tem que esperar, quem sabe, um dia. A gente já pode começar a mudança aqui. Às vezes é uma coisa muito pequenininha a gente fazer uma reparação. Porque ali eu já isento essa situação, porque eu percebo que eu não causo dor para aquele que está ali do meu lado. Então, é onde ele fala isso, as consequências, as dores, né, as aflições, né, quantas doenças que são causadas, a gente estuda muito aqui, né, as doenças que levam para nós, doenças físicas, por conta do quê? De mágoa, de ressentimento, aí vai o ódio, vai a ira, né, vai a arrogância, no trato com as pessoas, tudo isso eu lanço e volta. De uma certa forma, ela vai e volta. Então, as aflições, normalmente, a gente pensa assim, muitas delas são assim, do passado, eu estou passando por um problema, é porque foi alguma coisa que eu fiz no passado. Não, às vezes é aqui mesmo, é aqui, nesse momento. E para mim, às vezes assim, a atitude que eu tomei, ela pode ser pequena, mas para mim, a soma da dor, ela fica muito pesada. Porque a soma dessa está lá, mas aqui parece pequena, mas a dor, né? Às vezes é aquela pessoa que você olha, ela está falando alguma coisa, você diz assim, nossa, mas você está vendo tudo isso? Assim, porque a gente olha e fala, não, mas por que você passa por essa situação? Você faz tão grande para ela, um fardo tão grande para ela, que a gente de fora, a gente olha e fala, mas para ela está muito difícil. Por quê? Porque soma situações que deixam de melhorar, soma momentos que poderia ter agido diferente. As dores muito grandes são aquelas que os Espíritos falam, que é quando você não enxerga o bom, você só enxerga o ruim. É como se assim, Deus tivesse que me dar tudo, só de melhor. E eu não estou satisfeito. Nós somos, como os Espíritos falam, assim, nós somos pequeninos para o Criador, nós somos criancinhas, a gente está aprendendo muito ainda. E a gente age como um bebê, a gente age como criança, porque nada está bom. Eu não estou satisfeito com nada. Não é? Quando eu tenho algo de bom, eu não agradeço. Ou quando eu agradeço da boca para fora. Já a esperança de que venha mais. E não aquilo que o Espírito fala assim, né? Acordar e agradecer. Ou agradecer também antes de dormir, antes de repousar. Ser grato pelo problema, pela dificuldade. Porque é através dela que eu vou me melhorar. A dor, né? Fala assim, ó, a dor, ela bate na nossa porta por algum motivo. Por algum motivo que ela vai bater na minha porta. Só que eu tenho que pensar assim, que eu tenho que imaginar que lá na frente eu tenho que entender o quanto ela foi boa para mim. Mas
para isso, para eu enxergar que lá na frente ela foi boa para mim, eu preciso começar a observar e perceber coisas pequenas no dia a dia, no hoje. Né? Aí a proposta é, qual é a proposta então de diminuir ou aumentar a felicidade? A pergunta que ele faz assim, qual é a proposta para diminuir o sofrimento e aumentar a felicidade? Porque é isso que a gente busca, não é? Quando a dor bate na porta eu fico infeliz, quando eu não consigo um trabalho eu fico infeliz, quando nada dá certo eu fico infeliz, quando eu não tenho resposta dos espíritos eu fico revoltado. Então, aí ele pergunta, qual é a proposta então para isso? Aí ele diz assim, gere coisas boas, gere consequências boas. Essa é a fórmula. A fórmula é essa. Comece a fazer coisas boas. Comece a fazer com que tenham consequências boas as minhas ações. Então, começa aí. A felicidade vai começar a surgir na minha vida e eu vou começar a observar a beleza divina. Eu saio do contexto, né, do sofrimento, né, eu vou sair desse contexto da vítima, né? Ou, porque eu pequei, eu não saio disso, porque eu errei, não saio disso. Não. Muda. Como vai ser? Começa hoje a mudança de atitude. Faça coisas boas, que essas coisas retornem para mim. E aí ele fala assim, ó, não tem como fazer qualquer coisa na nossa jornada espiritual que não gere algum efeito. Não tem. Na minha jornada espiritual, tudo que eu fizer, como eu falei no início, tudo que eu fizer vai ter um efeito. E seria interessante, então, que, né, na soma, por exemplo, do dia, né, a gente pudesse pensar assim, poxa, como eu consegui, eu não respondi, como eu consegui não fazer tal coisa. Poxa, isso já é gratificante, né, da gente pensar assim, ó, bem antes, eu vou fazer alguma coisa, não, eu seguro, porque eu sei que eu preciso. Para minha felicidade, depende de mim mesmo, não depende de Deus, não depende dos espíritos, depende de mim. A minha felicidade, ela depende somente de mim. Aí sim, eu enxergo essa felicidade e eu faço o outro feliz. Tá dando para entender com a reflexão de Emmanuel? Tudo bem? Tá. Então, nesse momento aqui que a gente está estudando, né, que a gente está tentando entender, a gente está buscando aqui uma forma de, ao sairmos daqui, se tornar um pouquinho mais fácil a nossa encarnação. Esse dia, pelo menos. Porque, como não somos perfeitos, a gente não vai mudar, tá? Tanto é que a gente está aqui tantas encarnações. Mas quando desperta, quando vira a chavinha, pelo menos uma, é um grande efeito na nossa vida. Virar a chave. Porque essa chave, quando ela vira, ela não volta mais. Ela não volta. Não é? É igual aquela história que a gente fala para a criança, que é assim. Quando a criança, por exemplo, ela tem já o ímpeto, o espírito já tem o ímpeto de pegar algo de alguém, ele pega. Ele vai atraído pelo desejo de ter aquilo. Então já começa desde pequeno. Ele vai lá e pega. Né? Aí o adulto, mesma coisa. Ele vai dizer assim, mas eu posso ter, eu também posso ter, não sei o quê. Mas quando a gente já sabe que dentro de nós isso causa dor ao outro, a gente não faz. A gente não vai fazer isso. Porque o convite vem para fazer algo sempre que venha fazer a gente sair do caminho. Mas como a gente já construiu isso em nós, a gente já sabe a dor. A gente já sofreu e sabe a dor que isso ia causar para o outro. Muitas vezes a gente vê e não precisa praticar. Então a gente não faz. Então, essas são as mudanças. Aí ele diz assim, ó. Qual então seria aqui nesse momento em que a gente está tentando praticar, entender, sair e tentar fazer algo de bom para a gente, para modificar essa situação, de eu não fazer a dor no outro nem a mim mesmo? Ele fala assim, que possamos então não criar débito. Essa é a fórmula. Não crie débitos, porque a justiça divina ela vai bater na minha porta. Uma hora ou outra ela vai bater na porta. Então não crie débito. E ele diz assim, que a lei de causa e efeito seja consequência boa, que não seja preciso então sermos alcançados pela justiça divina, porque se isso acontecer, o prejudicado seria eu.
gente só pensa assim do outro, mas eu estou fazendo algo que eu estou sendo prejudicado. Eu estou me prejudicando. Então, ele falou assim, para isso, para eu sair dessa situação e fazer então a reparação, né? Porque a justiça divina ela faz isso também, ela vem trazendo ali uma fórmula da gente poder reparar aquilo que a gente fez, né? Desde atos terríveis, somos espíritos aqui em processo reencarnatório, temos histórias. Quem vê a história da humanidade sabe que a gente vem arrastando alguma situação. E a gente muitas vezes está se negando a mudar, não é? E aí a justiça divina ela dá 3 elementos aqui pra gente. Ela dá um jeitinho aqui de facilitar né, essa reparação, que seria então arrependimento, reparação e expiação. Então, olha assim como Deus é maravilhoso. Ele dá essa oportunidade. Então eu tenho então aqui, preciso arrepender, eu preciso reparar e expiar. Então, a gente pensa assim, eu vou só arrepender aqui? Não. Muitas vezes, quando nós voltamos para o mundo dos espíritos, para a nossa vida verdadeira, ali a gente precisa bater o arrependimento. Ali bate o arrependimento. Porque ali eu vejo a minha história, o que eu soube aproveitar, o que eu não aproveitei, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de construir, oportunidades que eu podia ter feito uma reparação e eu não fiz, que eu me neguei. Então, o arrependimento não é só aqui. No mundo dos espíritos, sim. Isso aqui é porque a gente retorna, não é? E não vai ter lá ninguém fazendo um julgamento, não. Vai sentar lá uma pessoa na mesa, quando eu vou passar e vou começar a pontuar todas as minhas faltas, o que eu fiz ou deixei de fazer. Isso não existe. É minha consciência de dizer, poxa, eu perdi uma oportunidade. Eu perdi uma oportunidade de aprender, eu perdi a oportunidade de um dia fazer o bem, agir, olhar para aquele meu próximo. Quantas vezes fala assim, né? A gente perde a oportunidade de auxiliar. Muitas vezes a gente tem um filho que ele é problemático, a gente já percebe que ele já vem trazendo tendências. Olha a dor, né? Olha a dor aí. Ele já vem trazendo algumas tendências, mas eu faço isso. Não quero enxergar. Ou se eu enxergo, eu falo, eu não sou capaz de ajudá-lo. Olha o arrependimento. Eu tenho um momento da reparação, eu posso. Eu tenho uma expiação, está aqui agora, se eu não fizer, eu vou ter que estar, eu vou ter que estar com ele mais uma vez. Então, às vezes eu perco a oportunidade de ser o irmão que a pessoa precisa ser. E não enxergar aquele como ou filho, não, é o meu irmão. Diante de Deus somos irmãos. Então é aquela pessoa que eu preciso estender a mão, eu preciso dar um conselho, eu preciso passar algo de bom para ela. Quantas vezes os nossos familiares que estão numa situação, a gente não liga, a gente não se preocupa, perde oportunidade. A gente às vezes ignora e fala assim, não, para quê? Esse não para quê? Porque eu estou achando que eu não faço nada, assim, não importa o que eu vou fazer para ele. Não, importa sim, porque é a oportunidade de fazer alguma coisa, de fazer bem para o mais próximo, para aquele que está mais próximo de mim, não para o que está longe, mas para o próximo. É o que está aqui dentro, perto de mim, principalmente que é no meu lar, na minha casa. É olhar para aquele que está ao meu redor e perceber que eu preciso fazer algo por ele, tá? E aí, ao contrário dessa reforma, é aquela pessoa que é ansiosa. Ela omite. Então eu não faço nada, eu não preciso fazer nada, eu fico aqui quieto no meu canto. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas causas, eu tenho a situação. E aí pronto, eu fecho, mas eu não saio dessa minha situação fazendo algo por alguém. A gente precisa sair do contexto, né, dessa situação de dificuldade, de vítima. Eu preciso sair. Por quê? Vítima não somos. Alguma coisa atraiu, alguma coisa está me chamando, aquela coisa. Quando passa uma situação, quando bate alguma situação na minha porta, não é porque também eu fui ruim, é o momento que me faz despertar. É como assim, acorda.
levanta, você é capaz. E não é porque muitas vezes, porque eu fiz coisa errada, sabe? Não, é dizendo assim, levanta, você é capaz, você consegue, você pode sair desse contexto e ir fazer algo por alguém, porque eu serei essa pessoa lá na frente, ou já fui essa pessoa lá na frente, que precisei que alguém viesse me ajudar. Então, aí ele vai encerrando assim: para que a lei de causa e efeito tenha consequências boas, eu preciso usar a minha vontade e, acima de tudo, a disciplina, o que é difícil para nós. Alguém aqui consegue assim? Alguém aqui é disciplinado? Nós não somos, né? Porque a gente vive nessa sociedade onde ela puxa em nós todas as coisas mais piores que a gente tem, mas é chamando a nossa atenção para essa mudança, né? Então ele fala isso assim, que é preciso a minha vontade. Eu preciso ter vontade própria e disciplina. Então a disciplina qual é? Me chama, alguém me fala para fazer tal coisa, eu preciso repetir. Não, isso não é bom para mim. Isso não vai ser bom para mim. Chega, eu cansei. Emmanuel fala assim, cansei, eu não quero mais isso para mim. Não quero mais essa vida. Eu não quero mais. Eu preciso fazer isso. Eu preciso começar a dizer, eu não quero mais. Eu quero ser diferente. Quando eu começo a colocar isso, eu quero ser diferente, eu vou ser diferente, isso vai abrindo o caminho. E aí eu consigo ouvir aqueles que me auxiliam, aqueles que me conhecem da minha jornada, aqueles que sabem que eu vou derrapar. Quando eu começo a dizer eu não quero mais, eu sou fraco, eu sou imperfeito, tenho todas as faltas, mas toda vez quando à noite eu parar e falar, Senhor, eu quero ser muito diferente, me ajuda a ser diferente. Por quê? Porque às vezes eu não enxergo com quem eu sou. Eu não consigo. Às vezes eu estou tão assim que eu não enxergo quem eu sou. Eu não faço um autoconhecimento de mim mesma. Eu não faço uma avaliação de quem eu sou, das minhas mazelas, né? Das minhas atitudes. Eu não vejo e eu preciso ver. E quando eu me ligo com essa espiritualidade, com esse amigo, ele faz a gente enxergar. Ele consegue fazer. Aí é onde a gente reclama. Que aí você vai no trabalho, você encontra aquela pessoa que pega no seu pé, pega, você fala assim, meu Deus, é a minha vida inteira essa situação. Mas por quê? Porque às vezes você precisa enxergar aquela situação com outros olhos. Porque às vezes aquilo é um motivo, alavanca para ficar reclamando. E às vezes muda, às vezes é um relacionamento dentro de casa, né? Que aí você fica. A espiritualidade, ela mostra pra gente. Se eu me ligar com ela. É igual nas aflições da vida, nas dores. Quantas dores eu estou sentindo? Se eu parar, deixar o desespero e pedir para que a espiritualidade, que Deus me permita que ao descansar eu consiga ter resposta daquilo que eu estou vivendo. Para eu perceber se, será que é algo que realmente está no meu projeto de existência, no meu projeto da reencarnação? Porque muitas vezes tem coisas aqui que a gente vivencia que faz parte da programação da minha encarnação, mas eu não lembro. Eu não consigo lembrar. Então, eu entro numa fase de desespero, de dor, né? E entro naquele desespero, ou eu vejo o outro, que o outro está sofrendo, desesperado daquilo. Quando eu paro e peço ajuda, e peço ao Criador, sabendo que aquilo que a gente sabe da existência, da vida após a morte, com nossos irmãos e amigos que estão lá, eles nos conhecem. Eu estou aqui nessa escola e aqueles que nos acompanham, eles conhecem a nossa história. Aqueles que estão ali do meu lado, tentando me ajudar, toda vez que eu estou escorregando, ele está ali, não vai, você consegue, é uma força que do nada me surge. É esses amigos que estão aqui do meu lado. Então eu preciso me ligar com ele para ter essa resposta. Mas eu não quero a resposta do problema. Eu quero fazer assim, se a gente conversar e falar assim, Senhor, que eu consiga conversar com ele de uma maneira que seja claro, para que eu possa despertar sereno. Porque se for da encarnação, a proposta de dor da encarnação, tudo bem. Se não for, eu vou buscar ajuda. Mas eu vou estar sereno para a solução. Eu vou estar calmo para aquilo que eu vou enfrentar. Eu não vou estar no desespero. Eu vou ficar calmo. A mesma coisa, isso é para o outro. Quando eu vejo alguém que está sofrendo com muita dor, vamos pedir para que ele consiga
ter esse momento de poder enxergar isso, porque quando despertar a gente não vai lembrar, mas a gente desperta diferente. A gente desperta com força, a gente desperta com coragem. Eu dou um exemplo, porque eu vivenciei uma situação assim, onde falavam muito isso e tal, e assim, é muito estranho quando você vê pessoas passando por algumas situações, e você não tá, você fica até com medo, você fala, meu Deus, eu tô com o pé aqui atrás, né? Eu falo, Senhor, o que me espera? Né? Quando a vida está tranquila, a gente sempre fica com isso, né? Com aquele pezinho para trás, assim. E no momento de uma situação muito assim, sem respostas, eu estou aqui na casa espírita há alguns anos, eu estudo há alguns anos. Então a gente acha assim, né? É tão rápido. Aí você está passando por uma situação, aquela situação você vai entrando naquele conflito, naquele desespero, até que dá um estalo do espírita, que é o momento que estudou, que aí você lembra isso, que pera lá, as coisas não são do acaso, o acaso não existe. Então eu preciso estar sereno para enfrentar qualquer coisa. E aí foi quando, eu estou dando esse relato dizendo assim, ó, quando eu parei, foi um momento que eu lembrei do quê? Do Criador, que eu sei que a minha prece para chegar dele é difícil, né? Nosso telefone para o Criador não é fácil, não chega. Chega? Vocês acham que chega? A ligação daqui, pum, com o Criador? A gente está nessa condição? Não. Mas a gente tem os amigos que se esforçam, mesmo no mundo dos espíritos, para serem bons, praticando bem. Então, eles, somando com a nossa prece, elevam a nossa conversa para Deus e faz com que chegue ao Criador. E aí, eu lembrei disso. Pensei, meu Deus, a vida tem as encarnações, tem história. E eu pedi, Senhor, eu não quero lembrar, eu só quero ter o merecimento de conversar com esses amigos, para que eles venham e falem tudo, olha, mas é isso, isso vai dar bronca, mas que eu acorde forte, confiante, porque é só isso que eu preciso. Porque confiante, forte e com fé em Deus, tudo se encaminha. E, gente, dormir desespero, pensa acordar leve, como se fosse assim, segue, só segue. Essa era a resposta que eu tinha, só segue, porque você seguindo, as coisas se resolvem, o equilíbrio, a serenidade. Então, olha aí a ação, né? Olha o que é a consequência daquilo que eu parei um pouquinho, só parei um minuto. Eu lembrei do Criador, mas eu lembrei da espiritualidade. Não pedindo para que eles resolvam os nossos problemas, porque eles não têm que fazer isso. Ninguém faz isso. Ninguém vai vir aqui mostrar para mim a dúvida que eu tenho diante de um trabalho, de uma situação. Não tem, não vai. Os espíritos não têm essa permissão. Não é para ser assim. Para a gente aqui que está entendendo, que sabe que tudo depende da gente não é para ficar fazendo perguntas sobre isso. E sim, confiar mais em Deus. Pedir para que Ele sim seja a nossa luz, o nosso guia, reconhecer que as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm um retorno, elas têm ali história e vai deixar marcas. Então a gente tem que reconhecer isso. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui dentro de uma casa espírita, para entender que nós somos os responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência. Tá? E aí ele termina assim: antes de sermos bons e maus para os outros, seremos para nós mesmos. Né? Que tudo que eu fizer repercutir no outro. Toda escolha minha, toda minha ação repercute no outro. Então, que seja a boa, que seja o bem para mim e para o outro. Porque isso vai gerar marcas no outro e em mim. Então, que as ações sejam boas. Né? E aí ele diz assim: então, felicidade para todos e felicidade para mim. Então, quando eu quero a felicidade, se eu busco a felicidade,
para mim, eu preciso sempre lembrar que tem ali alguém, sempre que ele está ao meu redor, ele também vai ser atingido por essa felicidade. Tá? Então, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que o Mestre Jesus esteja sempre presente na nossa vida, na nossa existência, que essa semana que se inicia, possamos assim ser mais firmes, mais confiantes em Deus, lembrando desses amigos da espiritualidade que nunca estamos sozinhos e a gente sempre conseguindo trilhar o nosso caminho com muita confiança em Deus, confiança na gente e lembrando sempre assim, somos responsáveis por tudo que acontecer. Qualquer coisa que venha acontecer, a gente é responsável. Tudo. Aí, sempre isso. Vira o dominó para que venham coisas boas. Não está conseguindo? Insiste. Para isso que a gente está aqui, para isso que a gente encarnou. É para hoje, é para amanhã, é para depois. Mas cada dominózinho que a gente vai empurrando, né, com serenidade, com sabedoria, é um a menos que a gente está tentando ter, vai ter que levantar. Tá? Um ótimo domingo para todos.